O tema escolhido para hoje é: o que são as armas espirituais do crente? As armas espirituais são os recursos que Deus disponibiliza aos crentes para que eles possam enfrentar a realidade da batalha espiritual. Na luta espiritual, o cristão deve usar as armas espirituais, ou seja, não adianta o crente tentar usar suas próprias forças no campo de batalha espiritual. Esse assunto é tão sério que o apóstolo Paulo dedicou a parte final de sua carta aos Efésios para falar justamente sobre a batalha espiritual e as armas espirituais que o crente deve usar. Efésios capítulo 6. Nesse sentido, o apóstolo ilustrou o conflito do cristão com Satanás usando a linguagem militar. Dessa forma, ele enfatizou que o cristão verdadeiro deve entender a sua nova vida com Cristo e também o colocou num verdadeiro campo de batalha. O crente e a luta espiritual. O cristão genuíno, que tem uma vida controlada pelo Espírito, é também um soldado a serviço do reino de Deus. Portanto, ele não está dispensado de combater contra Satanás. Apesar de já ser um inimigo vencido, Satanás se empenha para causar o máximo de dano possível antes de deixar de vez o campo de batalha. A Bíblia explica que Satanás mobiliza um verdadeiro exército para fazer oposição a Deus, a sua obra e a seu povo. Ele lidera o que o irmão Paulo chama de principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal das regiões celestes. Efésios capítulo 6, versículo 12. Esses inimigos espirituais são mais poderosos que os homens. Por isso que sem auxílio do Senhor, é impossível que o crente resista no campo de batalha espiritual. Mas a boa notícia é que o próprio Deus concede aos crentes todas as armas necessárias para combater a Satanás e seus agentes. Por esse motivo, ao falar sobre a luta e as armas espirituais do crente disponibilizadas pelo Senhor, o irmão Paulo começa dizendo que os cristãos devem ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios capítulo 6, versículo 10. Portanto, esse é o ponto inicial da preparação espiritual que é tão necessária ao crente. Então, de fato, não adianta o cristão querer lutar no campo de batalha espiritual usando suas próprias armas. Na verdade, para ter sucesso na luta espiritual, o crente depende totalmente do poder do Senhor, comunicado a ele pelo Espírito Santo, através da oração e da verdade das Escrituras, tomando as armas espirituais. Como já foi dito, num campo de batalha espiritual é preciso armas espirituais. As armas espirituais para o crente é enfrentar a realidade da luta espiritual, a qual é submetido durante a sua vida cristã, vem do próprio Deus. Por isso, o irmão Paulo escreve: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 11. Isso significa que as armas espirituais do crente são exatamente as peças das armaduras de Deus, e o motivo pela qual o crente deve usar essas armas é muito claro: para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versículo 11. A palavra ciladas, nesse versículo, traduz um termo grego que significa basicamente esquemas. Isso significa que Satanás é um estrategista que emprega métodos astutos e meticulosamente planejados para atacar o crente durante sua jornada na fé. Isso inclui tentações, enganos e mentiras, todo tipo de prática imoral e etc. Seu objetivo é atrapalhar o servo de Deus e minar a sua confiança. Mas as armas espirituais disponibilizadas pelo Senhor são suficientes para manter os crentes firmes contra os ataques de Satanás. Essas armas são as armas de resistência, são as armas que sustentam o crente durante toda a sua vida cristã. A grande vitória contra Satanás já foi conquistada por Cristo
em sua morte e ressurreição. Romanos, capítulo 5, versículo 18 e 21. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 56 e 57. Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Então, como diz W. Yersby, na luta espiritual o cristão não está lutando para conquistar a vitória, mas está lutando em vitória. Assim, o Espírito de Deus capacita o crente a se apropriar pela fé da vitória em Cristo. Mas quais são as armas espirituais do crente? O texto bíblico diz que Deus disponibiliza ao crente uma armadura completa. O crente pode ficar tranquilo sabendo que Deus providenciou que nenhuma arma espiritual ficasse faltando. Então, usando a figura de uma armadura romana, a qual seus leitores estavam muito bem familiarizados, o irmão Paulo pontua cada uma das armas espirituais. Efésios, capítulo 6, versículo 14 e 17. Primeiro, ele cita o cinturão da verdade, que diz respeito à própria verdade de Cristo e seu evangelho. Em seguida, ele fala da couraça da justiça, que se trata da justiça de Cristo na vida do crente. Depois, o irmão Paulo fala do calçado do soldado e na armadura espiritual. Esse calçado é a preparação do Evangelho da Paz, que se refere à confiança, à segurança que o crente encontra no Evangelho de Cristo, que lhe trouxe paz com Deus. Outro item das armas espirituais do crente em Deus é o escudo da fé, inabalável, que protege o crente contra os dardos inflamados do maligno. Os dois últimos itens citados pelo irmão Paulo, que fazem parte das armaduras espirituais que Deus concede aos crentes, são o capacete da salvação e a espada do Espírito. O capacete da salvação diz a respeito à certeza da salvação que o cristão desfruta em Cristo Jesus. Já a espada do Espírito é a palavra de Deus e serve para o crente tanto como uma arma defensiva quanto ofensiva. Por fim, o apóstolo Paulo encerra sua exortação sobre a batalha espiritual e as armas do crente, explicando que as armas espirituais estão acessíveis ao povo de Deus através da oração. Efésios, capítulo 6, versículo 18. Amém. Palavra bonita, oportuna para esse momento, para esse instante. Medite e estude mais sobre as armas espirituais.